o sucesso do vídeo anterior, e também com tantos pedidos, finalmente lhes trago o iceberg das subculturas. Lembrando que aqui vou evitar citar estéticas como Cottagecore e Kawaii. Talvez eu faça um vídeo mais pra frente só sobre estéticas. Com esses vídeos percebi como a linha entre estética e subcultura é tênue, tanto que muitas pessoas apontaram isso como uma manobra do capitalismo em transformar subcultura em estética para esvaziar o significado, o que faz muito sentido. Enfim, curti muito ler os comentários de vocês, muito obrigado pelo feedback. Agora, bora pro vídeo. Punk. O punk surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos como uma forma de expressão artística. Bandas de jovens de classe média que criticavam o estilo de vida americano padrão eram formadas e tendências de moda pouco convencionais estavam envolvidas. No movimento punk, a política está fortemente ligada, tanto que as ideias principais da subcultura envolvem anti-autoritarismo, muitas vezes anarquismo e o igualitarismo. O punk chegou na mesma época lá na Inglaterra e lá também emergiu um grande cenário musical e cultural do estilo. Bandas como Sex Pistols foram formadas, sendo essa reconhecida no mundo até hoje, tendo a música God Save the Queen como um hino do punk. Na moda punk, haviam roupas rasgadas, penteados chamativos, correntes, alfinetes e brincos. O estilo todo carregava elementos pesados como forma de escandalizar mesmo. Além disso, as roupas eram baratas, nada de comprar roupa punk aesthetic ou um jeans rasgado de R$1.000 da marca tal. A ideia era ser acessível, porque se assim não fosse, a ideia toda é ser contraditória, e esse é o problema das subculturas hoje em dia. Tem roupas no estilo Destroyed sendo vendidas pelo valor de um salário mínimo, e isso sim é paia. Por fim, não posso deixar de falar, as principais bandas punk eram The Clash, Misfits, Ramones e New York Dolls. Todas elas tiveram muito impacto no punk. Existem também outras vertentes do movimento, mas por hoje é só. Hippies. Foi uma das subculturas mais relevantes da história das subculturas. Os hippies surgiram nos anos 60, na mesma época em que acontecia a guerra no Vietnã. Eles se opunham fortemente a ela, pois tinham como objetivo promover a paz. Além disso, eles rejeitavam a hierarquia e o autoritarismo. Outra coisa marcante na cultura hippie foi o meio musical. Cantores como Janis Joplin, Jimi Hendrix e Bob Dylan eram um dos artistas mais apreciados entre eles. Já no modo de se vestir, eles eram bem únicos. Usavam roupas coloridas, calças desbotadas, colares e pulseiras, camisas indianas e etc. Não preciso entrar tanto em detalhes, pois acredito que todo mundo saiba o que é um hippie. Eles são facilmente identificáveis. Hoje em dia o movimento morreu, mas que marcou a história, marcou. E muito. Headbanger. Headbanger, metalhead, metaleiro ou Zé Coletinho, chame do que quiser. Quem nunca teve aquele amigo fissurado por rock que se declarava metaleiro? Tendo surgido mais ou menos ali na década de 80, o que caracteriza essas pessoas é sua paixão pelo metal e sua forma de se vestir. Já na questão política, eu nunca ouvi falar de muita ênfase deles nisso. Na real, cada metaleiro tem sua opinião individual. Sendo assim, você pode muito bem conhecer um headbanger de esquerda, assim como pode esbarrar em um de direita. Pode sim acontecer. O foco deles mesmo é mais na música e forma de se vestir. Falando nisso, a vestimenta deles é bem característica. Camisetas de banda é de lei, roupas pretas também. Existe também um grande uso dos coletes, sempre cheios de nomes de bandas e pins. O uso dos cabelos longos é quase indispensável, já que precisam fazer o headbanging, que é basicamente balançar a cabeça jogando os cabelos. Apesar disso, existem metaleiros de cabelos curtos. Na subcultura metalhead, tem muito isso de criticar outros gêneros musicais ou um ficar testando o outro pra ver se é poser ou não, o que acaba sendo meio chato, até porque cada um tem sua forma de se expressar e de ser fã. Claro que nem todo metaleiro é assim, mas isso acaba manchando a imagem. Grunge. O grunge começou nos anos 80, apesar do maior sucesso só na década seguinte. A subcultura é conhecida majoritariamente por bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains. No grunge há um pouco do punk, com aquela atitude jovem de não se importar. Nas músicas, o som sujo e distorção de guitarra mostravam isso. Bandas de garagem, por exemplo, estavam surgindo e qualquer um podia se divertir fazendo música. Eram músicas fáceis de tocar e ao mesmo tempo muito boas. Outra coisa, além de ser fácil de tocar, também era fácil ter o estilo, já que o grunge, assim como o punk, priorizava a simplicidade e a acessibilidade. Jeans rasgados, camisas de flanela, all-star sujo, all-star era barato na época, hein? E etc. Você podia deixar seu cabelo crescer desgrenhado e isso não importava. Grunge mostrou que não é preciso ser o auge do padrão de beleza para ser respeitado. Mostrou que ser um artista vai muito além da imagem. Gótico.
A subcultura surgiu na Inglaterra lá no início da década de 80 e inclui expressões artísticas que vai de música a cinema, de moda a literatura. Falei deles antes, mas não posso deixar de falar de novo. Você reconheceria um gótico na rua se o visse. Vou especificar aqui mais o estilo do gótico tradicional, ou Trad Goth, que foi o primeiro estilo a surgir. Apesar disso, existem outras vertentes, como o gótico romântico ou vitoriano, por exemplo. Enfim, assim como em todas as vertentes, nessas roupas pretas também estão presentes. O cabelo é grande, a pele é pálida e a maquiagem é sombria. No estilo também pode-se incluir meias ou luvas arrastão rasgadas, couro e botas. Além do estilo, os góticos valorizam muito a arte, tendo um grande valor cultural. Bandas como Bauhaus, Siouxsie and the Banshees e The Cure, apesar deles não se considerarem parte da subcultura, são as mais famosas, por assim dizer, nesse meio. Emo. Nos anos 2000, muitos pais viram seus filhos passar por essa fase. Lápis de olho para ambos os gêneros, franja, luvas sem dedos e calças skinny. Eles eram muitos e as bandas desse estilo estavam bombando. My Chemical Romance, Panic! At the Disco e Simple Plan eram só algumas entre tantas bandas queridinhas por eles. No meio emo, havia uma certa glamorização da tristeza, o que manchava a imagem deles. Essa ideia do emo depressivo estava na cabeça de todos e até hoje é o que muitos pensam. A verdade é que nem todos eram assim, e esse é só mais um dos inúmeros casos de má fama de subcultura. Otaku. Alguns me disseram que otaku não é uma subcultura, mas bem, vejam só. Jovens reunidos, vestimentas em comum, o envolvimento de uma cultura, no caso a japonesa, o envolvimento de arte, no caso os animes. Como não seria uma subcultura? No meu critério, o otaku se enquadra assim, e se você não concorda, tudo bem, não precisamos brigar por isso. O fato é, os otakus surgiram vistos de forma meio negativa, mas nos anos 2000 pra frente as coisas mudaram e muitos até se intitulam assim. Fãs de anime estão aumentando cada vez mais e a subcultura não para de ganhar adeptos, pelo mundo todo. A verdade é que essa subcultura jamais morrerá. Se você não foi um adolescente que corria igual Naruto, você pelo menos conheceu um. Mandrake. Eu quis mudar o nome Funkeiros para Mandrake porque faz muito mais sentido chamar do indivíduo que curte o funk assim. Como eu disse no outro vídeo, o funk surgiu se inspirando muito no rap. Lá na década de 80 e 90 eles falavam da realidade nas favelas e faziam um funk consciente. Depois as coisas foram mudando, houve a sexualização e a apologia às drogas, o que manchou a imagem deles e agora os funkeiros ganharam esse nome novo, Mandrake, que agora pode ser considerado sinônimo de funkeiro, já que o estilo é o mesmo. Me corrijam se eu estiver errado. Em relação à mancha da imagem deles, foi bem o que eu disse anteriormente, isso acaba sendo um evento canônico nas subculturas. Sempre vai ter algum aspecto ruim usado para criticar tal movimento, mas o que eu tento fazer aqui é levar em consideração os aspectos bons, dessa forma respeitando aqueles que se identificam com determinada subcultura. Clubber. Os clubbers surgiram na Inglaterra lá na década de 90. Se tratavam de pessoas que frequentavam as danceterias, ou melhor, clubes, e tinham o objetivo de se divertir nas festas com música eletrônica. A estética deles era marcante e muito importante para eles. Cores vivas e estampas nada convencionais eram usadas, calças leggings e saias e calças coloridas também. Além disso, haviam muitos acessórios, como pulseiras, colares, tic-tacs no cabelo, piranhas, anéis e maquiagens com glitter. Eles não queriam ganhar espaço na sociedade nem nada, como outras subculturas que visavam combater os males da sociedade. Seu foco era viver. E querendo ou não, acaba sendo um ato de rebeldia essa coisa de sair tanto para festas e boates. Ainda mais que o jeito de se vestir fugia do normal. Eles fugiam do convencional da sociedade. A subcultura chegou em vários países, inclusive no Brasil, mas acabou sumindo com o passar do tempo. Tanto que muitas pessoas, inclusive as mais jovens, nunca nem ouviram falar disso. Gangue de motoqueiros. Não sei se gangue é o melhor jeito de falar, talvez seja melhor motoclube. Esse movimento de pessoas, maioria das vezes homens, amantes de motos, começou nos Estados Unidos mais ou menos ali antes da Segunda Guerra Mundial, não se sabe ao certo. Na subcultura, os filiados de um motoclube se reúnem para confraternizações e têm um conjunto de ideais que celebram a liberdade, não conformidade com a cultura convencional e a lealdade ao grupo.
Essa subcultura já foi retratada inúmeras vezes em mídias e, querendo ou não, em alguns casos de maneira negativa. Nem todo grupo de motoqueiros envolve foras da lei. Claro que houveram casos de crimes envolvendo motoclubes, mas isso não significa que todos agem assim. A respeito da vestimenta, ela é bem marcante. Os motoqueiros usam coletes contendo o brasão do motoclube específico do qual faz parte. Geralmente são homens fortes de barba e aparência agressiva no geral. Os motoclubes existem até hoje, podendo ser encontrados em inúmeras cidades e países. Hipster. A palavra hipster é muitas vezes vista de forma pejorativa até mesmo pelos próprios hipsters. Como características marcantes em um hipster, temos o antimaterialismo, a alimentação saudável, opiniões progressistas quando se trata de política e a preocupação com o meio ambiente. Porém, mesmo com tantos bons ideais, acabavam sendo julgados pelas pessoas como hipócritas, porque muitos usavam iPhone ou frequentavam lugares como Starbucks. Puro estereótipo hipster, mas é bem difícil falar de uma subcultura sem citar estereótipos. Os hipsters são conhecidos como pessoas que fogem do mainstream e tentam ser diferentes das outras pessoas. Sendo assim, procuram sempre gostar de coisas desconhecidas e ser o cara descolado, diferentão. O tipo de música associada ao hipster são gêneros como o indie rock e o folk, claro, sempre artistas underground. Já no visual, você identificará cabelos longos amarrados em coque samurai, barba feita, óculos e roupas meio vintage. Batalhas de rima. Para falar das batalhas de rimas, temos que falar do movimento hip hop. As duas coisas andam juntas, mas eu quis dar destaque às batalhas de rimas especificamente, porque isso está crescendo muito no Brasil uns anos para cá. Claro que não é uma subcultura nova, até porque, como eu disse no outro vídeo, não tem surgido muitas nos últimos anos. Enfim, acredita-se que as batalhas de rimas começaram nos anos 80 nos Estados Unidos, justamente no meio hip hop, e era basicamente uma competição onde duas pessoas tinham que se enfrentar fazendo rap improvisado, ou seja, inventando tudo na hora e fazendo rimar. E quem inventasse os melhores versos sairia vitorioso. Claro que essa subcultura se expandiu muito, vindo parar até mesmo do Brasil, e nos últimos anos, como eu disse, tem aumentado cada vez mais seus adeptos, com as batalhas sendo gravadas e postadas no YouTube. Nos versos improvisados, os MCs precisam insultar o oponente e fazer rimar, mas não basta isso. O verso tem que ser interessante, tem que ter flow e tem que realmente ser improvisado. É bem comum nas batalhas um MC acusar o outro de rima decorada, por exemplo, mas bom, não há muito bem como provar isso. Entre os nomes mais conhecidos no meio temos Nel, JP, Krauk, Orochi, entre outros. Cine. A subcultura cine é muitas vezes confundida com emo, e pra mim parece ser quase a mesma coisa também, sinceramente, não vou negar. Assim como o emo surgiu no início dos anos 2000 nos Estados Unidos e se popularizou entre adolescentes. A maior diferença entre o cine e o emo, ao meu ver, é a escolha de cores e o cabelo. Enquanto o emo utiliza roupas mais pretas, o cine abusa do colorido, dando um grande contraste. E a respeito do cabelo, o cabelo cine é muito mais chamativo e exagerado. Uma pessoa perguntou a diferença entre emo e cine no Reddit, e além das pessoas citarem a aparência, muitas responderam que o cine é menos depressivo que o emo. Mas não sei não, hein? O que vocês acham? Musicalmente, bandas como Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, Pierce the Veil é uma das mais apreciadas entre o cine. Vocês já conheceram alguém com esse estilo e gosto musical? Para falar a verdade, eu nunca vi nenhum na vida real. Talvez eu tenha nascido tarde demais para isso, ou no país errado. O cine não parece ter pegado tanto no Brasil como pegou nos States. Rave. As raves são festas de música eletrônica que podem acontecer em sítios ou galpões, e que podem chegar a durar até uma semana de festa. A subcultura rave e a clubber, como podem ver, tem muita coisa em comum. Uma coisa pode ter inspirado a outra, mas não achei fontes confiáveis que afirmam isso, então não vou deixar nada como uma verdade. Nesse movimento, o foco é a diversão. Eu até fiquei meio em dúvida se realmente colocaria rave aqui no vídeo. Fiquei naquele receio dos experts me xingarem dizendo que não se trata de uma subcultura, mas algumas pessoas pediram pra falar da rave no último vídeo, e muitas fontes afirmam que a rave é sim uma subcultura, então eu tô citando. As raves sofrem de muito preconceito, muitas pessoas resumem as festas a coisa de drogado e nada mais. Eu nunca fui a uma rave, então não acho que eu deveria opinar. O que vocês acham dessas acusações? Beatnik. A subcultura beatnik surgiu no final dos anos 50 para o começo dos anos 60. Seus adeptos tinham uma linha de pensamento antimaterialista, rejeitavam o conformismo e o consumismo.
Os beatniks se expressavam em diversas formas de arte, como literatura, poesia, música e pintura. Resumindo, eram intelectuais que gostavam de jazz e de livros. O estereótipo beatnik, quando se trata da aparência, é uma pessoa usando blusas de gola alta, óculos, boinas e até mesmo lenço no pescoço. Essa subcultura foi esquecida com o passar dos anos, só que sua importância não pode ser negada, tendo influenciado jovens a questionar o sistema e pensar além das posses materiais. Skinhead. Existe muita desinformação acerca dos skinheads. É impressionante a quantidade de pessoas que pensam que skinhead é tudo nazista. Mas deixa eu explicar a real dessa história. Eles surgiram na Inglaterra lá nos anos 60. A subcultura envolvia jovens da classe trabalhadora que passaram a se identificar com alguns aspectos da cultura jamaicana trazida por imigrantes afro-caribenhos. O movimento envolvia músicas como reggae, vestimentas específicas como cabelo raspado, roupas bem passadas e sapatos bem cuidados. O movimento não tinha intenção nenhuma de envolver questões raciais no meio. Porém, a partir da década de 70, a crise econômica estava aumentando na Inglaterra e as relações com os imigrantes ficaram fragilizadas. Esse contexto levou ao surgimento de novas vertentes no movimento que nada tinham a ver com seus adeptos originais. Essa vertente carregava ódio aos imigrantes, principalmente aos que vinham do Paquistão. Esses skinheads de extrema direita ganharam notoriedade. Eles defendiam ideias conservadoras, eram contrários ao igualitarismo e etc. A coisa já tinha desandado. Esse movimento de skinhead de extrema direita chegou até mesmo nos Estados Unidos nos anos 80. Lá ficaram conhecidos com os atos de vandalismo e a violência contra imigrantes latinos, contra judeus, homossexuais e negros. Sendo assim, esse aspecto ruim ganhou mais notoriedade que o movimento original. Dessa forma, hoje em dia, muitos só associam o skinhead a isso. Furry. Os furries são pessoas que se interessam por mídias que contenham animais antropomórficos, ou às vezes nem mídia, simplesmente o animal, tanto que muitos são artistas e gostam de desenhar seus próprios OCs, geralmente cães e gatos, mas outros animais também podem ser encontrados. Para quem não sabe, um animal antropomórfico seria um bicho com características humanas, muitas vezes o corpo é humano, em 2 pernas e o rosto é animal. O conceito furry, segundo a Wikipédia, surgiu em 1980 numa convenção de ficção científica quando, por conta dos personagens da história em quadrinhos Albedo Anthropomorphics, iniciou-se uma discussão acerca de personagens antropomórficos na ficção científica. Caso alguém tenha mais informações sobre essa história, ou se ela de fato é verdadeira, pode comentar à vontade. Além de todo o apreço pelos personagens, os adeptos dessa subcultura também curtem participar de convenções onde podem ir fantasiados e conversar com outras pessoas furry, assim gerando conexões. BDSM. O BDSM é uma sigla que significa bondade, disciplina e sadomasoquismo. Basicamente, é uma prática cheia de conceitos e nuances que explora vários fetiches. Não sei o quanto posso falar disso aqui, mas darei uma resumida básica. Primeiramente, vocês consideram o BDSM uma subcultura? Eu fiquei meio em dúvida, mas resolvi citar. Acredito que é um tema válido. Deixem nos comentários, é ou não é subcultura? Vamos à origem. As raízes históricas são bem mais antigas do que se imagina, sendo uma das imagens mais antigas da prática do século V a.C. Já na Grécia Antiga ou no Kama Sutra, a prática de apanhar e bater no sexo já era descrita com detalhes. No BDSM, a coisa toda é consensual, ou seja, ambas as partes têm de estar de acordo, existindo até uma conversa entre os praticantes, combinando tudo antes para que ninguém saia machucado, a não ser que a pessoa queira. Gyaru. Achei impressionante a quantidade de pessoas que pediram para eu falar disso. Eu confesso que nem conhecia essa moda, mas pesquisei e achei bem interessante. A palavra Gyaru é nada mais nada menos do que girl, sendo pronunciada com um sotaque japonês. Nessa subcultura, a moda é o foco principal. Ela refere-se a um padrão estético compartilhado por mulheres japonesas. O estilo surgiu no Japão, como uma resposta à cultura tradicional japonesa e seu padrão de beleza. Além de usar roupas cor-de-rosa, cabelos loiros e vestidos, o Gyaru vai muito além. Essas mulheres desafiam os padrões da sociedade, demonstrando que não existe um jeito de ser ideal. Essas moças também gostam de se reunir para socializar, frequentar lojas e cafés.
Além dos vestidos cor-de-rosa, que citei anteriormente, outra coisa marcante é a pele bem bronzeada, o que choca muito, já que no Japão o padrão de beleza é ser mais branco que a neve. A maquiagem exagerada e a feminilidade extrema. As Gyaru sofrem um pouco de preconceito. Alguns alegam que elas são mulheres interesseiras e fúteis, o que acaba trazendo uma imagem ruim para a subcultura. Greasers. A palavra greaser surgiu no século XIX nos Estados Unidos e o termo era usado de forma pejorativa para se referir a trabalhadores pobres de ascendência mexicana ou italiana. Os greasers andavam em grupos e só foram surgir mesmo nos anos 50, mais ou menos, apesar da origem da palavra ser mais antiga. Dessa vez o termo era aderido pelos grupos. Eles usavam jaquetas de couro, camisas básicas e o famoso jeans, que na época era um tipo de calça barato, além de ter um tecido resistente. O cabelo deles imitava o penteado do Elvis Presley e, querendo ou não, passavam uma vibe de serem do rock. Haviam muitas gangues envolvendo greasers, meninos rebeldes que não estavam nem aí. Os grupos acabavam sendo muito perseguidos pela polícia e colocavam medo nos americanos de estilo de vida padrão. Uma curiosidade é que os greasers aparecem no jogo Bully, como uma das 6 facções do jogo e tem realmente todas as características citadas, o que é muito interessante. Thundervogel. Essa subcultura esquecida surgiu no começo do século XX na Alemanha. Um grupo de jovens decidiu se reconectar com a natureza fazendo longas caminhadas no campo, acampando e usando fogueiras. A ideia era protestar contra a industrialização que era tão recente na época. Eles chegavam até mesmo a usar roupas medievais, o que demonstrava enorme apego por um mundo longe da modernidade. Com o tempo, o movimento foi perdendo suas ideias originais e foram se criando os novos subgrupos. A mesma coisa que aconteceu com os skinheads. A popularidade do movimento era tão grande que começaram a distorcer seu significado e jovens nazistas tomaram o movimento para si, manchando toda a trajetória do Thundervogel. Com o tempo, o grupo original se desfez e os nazistas se integraram à juventude hitlerista. A subcultura, então, acabou caindo no esquecimento. Flappers. As flappers foram um fenômeno dos anos 20 nos Estados Unidos. Mulheres rebeldes que só queriam se divertir acabaram formando uma subcultura. As características físicas principais delas eram os vestidos curtos para a época, bobs no cabelo e cabelos um pouco mais curtos, além das maquiagens exageradas. Só as roupas e cabelos por si só já causavam um grande choque na sociedade da época. Mas o que mais ia contra os moldes daquela década eram os comportamentos considerados inadequados e contra as restrições sociais que colocavam em mulheres, como beber, fumar cigarros em público, ouvir jazz e se relacionar de forma casual. Tudo isso era um imenso ato de rebeldia, o que causava muita estranheza nas pessoas mais conservadoras. Hoje em dia, essa subcultura morreu, até porque as flappers pertencem aos anos 20, sendo consideradas verdadeiros ícones dos Roaring Twenties.